Jesus nos ampare, nos inspire, para que esse momento seja realmente brilhante. Que se Ele está junto, aí é que o lugar e o ambiente e o trabalho brilhe é melhor. Então nós vamos começar com esse tema, relações familiares, parentela corporal e espiritual. Vamos conversando, vamos ver o próximo. O de baixo. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então esse primeiro slide, ele fala dessa questão dos filhos, não é? Que os filhos, o corpo procede do corpo, mas o espírito não. Então o espírito vem de Deus, vem de nós mesmos, né? De várias vidas passadas, de várias reencarnações. E quando eu comecei a estudar esse assunto, eu pensei, mas que genial, não? Porque não podia existir lugar mais importante, mais delicado, para que nós nos formatássemos. Porque é na família que esse pai, essa mãe, esse avô, ou quem quer que cuide desse espírito que está reencarnando, é nessa família é que vai acontecer a nossa construção. Construção do que a gente é, da nossa personalidade, do nosso eu e do quanto as coisas existem na parte genética, não é? A parte corporal é a parte genética, que é importante, mas o mais importante é o que vem do espírito. Depois a gente pode até conversar mais sobre isso junto com o Sérgio, porque aí vai ter de tudo. Vai ter o filho que é igual ao pai, é igual à família é boa, mas ele não consegue se desenvolver bem. É uma criança que cresce e vai usar droga e vai se desvirtuar de tudo que é da família. Aí levam num consultório de psicologia e a gente vê que é do espírito, não é da família. A família se culpa muito, isso é muito comum. Acho que o som está baixo, só Você tem que atualizar. Está muito baixo. Que legal que você cuida tudo. Então, pode ter de todos os casos, né? A gente vê todos os exemplos. Às vezes um espírito que se desenvolve bem, que consegue crescer, que consegue se desenvolver, consegue ser uma pessoa que casa, que tem trabalho, que tem filhos, que é feliz, e a família não tinha dado nada de estrutura para esse espírito dar certo. Não é? Então a gente encontra de tudo nesse sentido, nesse tema de família. Então a fornalha mais preciosa para o amoldamento do caráter e da personalidade do ser humano é o lar. Não existiria reunião de espíritos mais importante para a nossa transformação moral, essa reunião desses espíritos. No Brasil teve uma novela que mostrava o painel antigo daqueles espíritos convivendo e o painel atual dos mesmos espíritos com as mesmas dificuldades, com as mesmas provações, as situações do passado se repetindo atualmente com os mesmos espíritos. E eu chorava muito na sala vendo a novela. Um dia meu filho disse assim, mãe, por que tu chora tanto? Para de ver essa novela. Mas eu disse, meu filho, a gente se dá conta
que nós viemos há séculos reencarnando juntos, há séculos com as mesmas tendências. E na hora da gente, da mesma oportunidade, do mesmo quadro, da mesma dificuldade, ao invés de nós nos transformarmos e sermos melhores, nós caímos de novo na malha do orgulho, na malha da vaidade e recaímos sobre as mesmas dificuldades humanas, não é? Então é muito importante esse assunto da família. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Então vão ser esses fatos do passado que vão fazer com que a gente volte e com que a gente reveja as mesmas posturas, só que numa nova oportunidade. Deus é tão bom, a misericórdia de Deus é tão grande que nos dá uma nova chance. Esses dias eu comentei com a minha filha, ela me viu com as minhas netas e a gente ama demais neta, até comentei com a amiga que vai nascer o nenê, com a tua mãe, e eu comentei, ela disse, ai mãe, tu vai ser assim com os meus filhos? Eu disse, claro, porque neto é uma coisa tão linda. E eu comentei com ela, se eu desencarnar agora, vocês não sofram, porque eu vou querer vir rapidinho. Não é? Com certeza nós reencarnamos logo, logo que dá, porque a gente não quer estar longe dos nossos amores. Isso aqui que diz, ó, sobretudo como parentes próximos, das vezes espíritos simpáticos. O que aconteceu com a gente? O que aconteceu com essas pessoas que passaram anterior a nós, que não conseguiram educar esses espíritos que vieram, não é? O que aconteceu em todas essas gerações, porque na maior parte das vezes é por simpatia, não é? Às vezes é por antipatia, a gente atende pessoas com casamentos provacionais, com casamentos difíceis, pessoas difíceis, complicadas como todos nós somos, mas a gente vê que são casamentos provacionais, que brigam, mas não separam. Tem uma sensação que tem que estar junto até o final, não é? Então a gente percebe que existe vários tipos de casamentos e de famílias. Então, segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o espiritismo pode resolver pela pluralidade das existências. Não é? Isso aqui é muito interessante. Às vezes a gente convive com filhos adotivos, não é? Famílias, independente do sexo, né? Casal homossexual, casal hétero, dependente da família, adotam filhos. O filho que às vezes tem biológico não tem a afinidade que o filho adotivo tem, ou com o pai, ou com a mãe, não é? Então aí a gente vê a família espiritual. Engraçado que quando eu cheguei aqui me veio um pensamento assim, nós vamos falar hoje de família, de parentela física e parentela espiritual. Que parentela é essa que fez eu voar tantas horas, ficar longe da minha família e estar aqui com vocês? É a minha parentela.
Eu acho que essa parentela física, ela é muito pequena, ela é necessária. Mas a parentela espiritual, quando a gente vai em direção a essa parentela espiritual, a transformação, ela também se dá, não é? Não só no reduto familiar físico, que são as nossas dificuldades e as nossas simpatias, mas na nossa família universal, não é? Hoje nós aqui, ontem eu escutando o Sérgio, e eu me dei conta assim, eu disse, mas que família especial essa aqui de Chicago que fez a gente voar tão longe, não é? E a gente ter tanto carinho pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui, não é? Que Deus abençoe, porque tem que seguir, tem que continuar. É a família de vocês. Ainda comentei com as gurias, eu digo, briguem, mas não fiquem muito tempo brigados. Porque a gente precisa muito uns dos outros, muito, não é? Então, há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e pelos laços corporais. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo que seus discípulos aqui estão, minha mãe e meus irmãos, isto é, família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, quando eu estou com pessoas que estão no mesmo ideal que eu estou entre família. E eu diria até mais, eu estou em sentimento de dia de Natal, porque nós estamos confraternizando, nós estamos entre família, não é? E as pessoas que a gente tem afinidade, que não são da família corpórea, independente do tempo a gente encontra e é como se tivesse se visto ontem, não é? São espíritos afins da gente mesmo, né? É muito bonito de ver. Então, nessas famílias, nessas dificuldades, nessas relações familiares, nós colocamos algumas virtudes e algumas dificuldades dentro desses relacionamentos familiares, corporais ou espirituais, não é? Porque aí a gente vai se relacionar e a gente percebe uma porção de pontos, não é? De virtudes e dificuldades que nós temos ainda, que se refletem nas relações mais fáceis e nas relações mais difíceis. Então, o próprio homem ignora o distúrbio de que é portador, detendo-se invariavelmente no tormento em que se debate sem capacidade de discernimento para avaliar os danos que produz no grupo onde se encontra, nem compreensão do quanto necessita para autossuperar-se e agir corretamente. Então, quando a gente vai crescendo e se relacionando, é mais ou menos, às vezes, como uma criança, né? Quando uma criança nasce, ela é egocentrista. Ela é só ela, porque ela precisa do cuidado. Então, a criança, ela é totalmente dependente. E tem relacionamentos que a gente é totalmente dependente. Na maior parte das pessoas que a gente atende, que a gente ajuda, e todos esses características que nós vamos conversar, elas estão em nós, nas nossas relações, mais ou menos doentes, mais ou menos imaturas. E essas características é que dificultam as relações. Então, Joana nos fala que uma das características mais difíceis é quando nós não nos conhecemos. Quando nós somos portadores do distúrbio, da própria ignorância de nós mesmos. Não é? É a gente apontar no outro os defeitos e as dificuldades e não conseguir ver na gente. É a gente poder melhorar e dizer assim, olha, eu não gostei disso, eu sei que eu sou assim, mas eu não gostei de sentir. Ou o contrário, eu sei que tu fez isso de ruim,
mas eu posso te ajudar. A gente pode ir se vendo através do outro, e quanto mais a gente se conhece, a gente também conhece o outro. Então é muito importante, às vezes em situações, né, em relacionamentos, não só de casal, mas de mãe e filho, a gente sempre perceber a parte da gente no problema. Aconteceu alguma coisa, aconteceu alguma briga, ou aconteceu de uma pessoa fazer alguma coisa e o outro poder perceber assim, não, mas eu fiz alguma coisa para que ele agisse assim. Vocês entendem? A gente não ser cego da gente mesmo. A gente poder ter a humildade de reconhecer que pode ter sido nós que acionamos aquele comportamento no outro. Quando a gente não tem essa capacidade, a gente julga de cara. Ou a gente culpa de cara. Então, é muito importante esse fato aqui, não é? Do invariavelmente um tormento, sem capacidade de discernir. Porque a gente só pode discernir a situação se tu te conhece um pouco. Se tu não te conhece, tu não consegue discernir, nem separar, nem avaliar, nem refletir sobre a situação de cada um naquela situação. Então é muito importante que a gente possa começar a se pensar, não, mas eu acionei o outro me acionou, não é? Eu estava bem e o outro chegou e eu fiquei ruim, não é? A gente poder estar sempre se percebendo esse orai e vigiai, não é? Mas não é um só orai e vigiai, porque para orar tu tem que ter paz, tu tem que ter quietude, tu tem que estar sereno, e para vigiar tu tem que refletir, analisar, ponderar. Então orar e vigiar é muito mais complexo do que a gente imagina. Não é só orar e vigiar, não é? Então esse movimento nas relações, ele é muito importante, porque a gente está num tipo de vida muito ruim, muito rápido, com muitas coisas eletrônicas, não é, modernas, que roubam o espaço de presença que nós temos que ter com as pessoas que a gente ama para conviver harmonicamente. Se a gente não está junto um determinado espaço de tempo para discutir, para analisar, para conversar sobre as situações que estão ocorrendo, às vezes a gente vê casais se separando por não terem esse espaço. Esse espaço de sentar e conversar, esse espaço de ter paciência, esse espaço de pensar o que está acontecendo, não é? Como é importante. E para autossuperar-se, ó, compreensão do quanto necessita para autossuperar-se e agir corretamente. Porque às vezes a gente acha que está agindo corretamente e a gente não está. Porque numa situação em que eu só olho a parte do outro ou só vejo a minha parte, eu não estou vendo a totalidade do que está acontecendo, não é? Mas vamos indo porque tem bastante coisa para a gente conversar. Olha outro ponto importante. A aproximação tem que ser o suficiente para se nutrir do calor, sem que ocorra uma fusão, porque na fusão encontramos espinhos do outro. Olha ali que bonitinho. Ai, senhora e senhora porco espinho, como vocês têm conseguido manter-se juntos? Nós não o teríamos conseguido sem nosso estojo de primeiros socorros. E todo rasgado, pobrecinho. Porque nós vamos falar das situações emocionais, das dificuldades dos relacionamentos, né? Então, a aproximação, que aproximação nós estamos falando aqui? Da aproximação afetiva, não é? Se tu chega muito em cima da pessoa e não dá um espaço para ela, porque se a gente imaginar, vamos supor assim, ó, eu preciso de um espaço de meio metro, como se fosse um círculo à minha volta, eu preciso de meio metro. Ninguém chegando nesse meio metro eu fico bem,
Mas se todo mundo quer entrar no meu círculo e eu não consigo respirar, eu começo a dar patada, não é? Então é esse espaço afetivo de o outro deixar eu respirar, não é? De o outro fazer o que tem que ser feito e o outro ficar aqui bem, ficar, não é? E eu não falo só em casais. Não é? Por exemplo, relacionamento de mãe e filho. Às vezes tem relacionamentos simbióticos de mãe e filho graves, aonde não se separam, aonde um não deixa o outro respirar. Os dois ficam assim machucados, porque não amadurecem. Não há essa transformação espiritual onde os dois crescem. Um se acorrenta com o outro e os espíritos não crescem o que poderiam crescer. Então, a simbiose afetiva é um dos tipos de relacionamento que acorrenta, que diminui a qualidade da relação. Não é? Quando as pessoas podem ser livres, não é? Para ser o que é uma liberdade relativa, não é? Porque a gente sabe que em todo o relacionamento, não é? O casamento, ele tem regras. Então tem uma liberdade relativa, mas a simbiose é um tipo de relacionamento que vai acontecer muitos machucados, não é? E o que seria a maleta de primeiros socorros, não é? Seriam as situações em que ajudam o amor, o perdão, a resiliência, não é? Que mais que a gente poderia dizer? Tantas coisas que ajudam, não é? Paciência, não é? Porque é tão interessante isso, porque quando a gente se irrita com o outro, com um filho, a gente na hora pensa, ai, é um chato. E a gente, na hora a gente deveria pensar assim, pô, mas eu também fui chata, não é? Então essa característica da gente poder também puxar para a gente vai ser muito importante para as relações. A gente vai conseguir se relacionar muito melhor. Olha as características, lidando com a agressão do outro, suportando e compartilhando a felicidade e o deboche, o sarcasmo, a indiferença. Então, lidando com a agressão do outro, eu adoro dizer que quando um está furioso, não só casal, filhos, com quem se convive, não é? Quando um da família... Não! É! Querido... Mas quando o outro está furioso, eu tenho que calar. Eu adoro isso, porque quando a gente se dá conta disso, a gente não dá entrada e espaço para os obsessores. Os obsessores adoram uma discussão. Eu trabalhei em mesa mediúnica há alguns anos e eles diziam para mim, pá, quando tu tá furiosa eu adoro. E eu me liguei, eu digo, eu tenho que aprender com isso. Eu tenho que aprender com isso. Porque, claro, quando eu estava furiosa, eles me instigavam o tempo inteiro a ficar pior. Não é? Ampliavam aquele sentimento ruim que eu estava. E aí eu comecei, não, se eles se acham inteligente, eu vou ser mais inteligente ainda. Então, quando ele estava bravo, eu calava, não é? E as coisas, não é? Às vezes até o outro diz assim, mas por que tu não fala? Por que tu não dá uma resposta? Não é? Porque a gente cala e irrita mais o outro, não é? Irrita, não é? E aí o que a gente nota? A gente nota que depois, num outro momento, se tu vai falar o que tu gostaria, já é num outro clima, com outras palavras, e tem solução, que no momento da discussão não vai ter solução. Né? Então é muito interessante a gente ir, a gente tem 35 anos de casados, né? Então a gente vai vendo assim que a cada 5 anos a coisa vai melhorando, é devagarinho, né? É devagarinho, porque a gente também fica nesse processo de se conhecer, de amadurecer, não é? De não ser tão infantil, de não ser tão imaturos. E aí o relacionamento vai tendo muito mais qualidade, muito mais harmonia, muito menos agressividade, porque a gente vai compreendendo essas situações da gente, não é? Suportar e compartilhar a felicidade do outro, isso é muito importante.
A gente vê casais onde um compete com o outro. Não pode, por exemplo, um tem o doutorado, o outro fica mal porque ainda não entrou no doutorado. E inveja, e não suporta. E tem, não tem como. Cada ser humano se construiu com centenas, dezenas de vidas para chegar até aqui completamente diferente do outro. Completamente diferente. Um vai ter facilidade para estudar, o outro não. Um vai ter facilidade de línguas, o outro não. Um vai ter facilidade de falar, não é? O Sérgio tem uma facilidade enorme de falar, eu já tenho mais dificuldade. Eu acho que às vezes eu até erro muito o português, mas eu tenho uma vontade de acertar tão grande que eu me arrisco, não é? De errar, não é? Porque é assim que a gente vai melhorando. Então a gente vai lidando com esses aspectos, né? De poder, o outro vai fazer alguma coisa. Ontem o Sérgio começou a fazer a palestra e eu fechei os olhos e eu disse, Jesus, envolve ele para que ele seja um instrumento, exemplo, não é? Para que ele seja instrumento da tua voz, do que tu quer que a gente seja. E aí eu me senti tão bem, porque quando a gente está junto com o outro, a gente tem que estar junto inteiro. A gente tem que estar vibrando positivamente pelo outro. Eu não estou sendo obrigado a estar com ele. Eu não estou sendo obrigado a estar na vida que eu estou. Eu posso modificar tudo. Eu posso sair de tudo que eu criei para mim. Mas se eu estou dentro disso que eu criei, então eu vou fazer o melhor de mim. Não é? E aí a gente ser parceira. Parceira mesmo. Não é? De vibrar positivamente, de vibrar amorosamente. Não é? Né? A prova? E o deboche e o sarcasmo. Isso é muito ruim numa família. Uma família que debocha muito do outro, uma família que é sádico com o outro. Não é que isso é um hábito da família, é péssimo. É péssimo porque bota as pessoas para baixo. Todos nós já somos de nos puxar para baixo. Todos nós já temos os nossos recalques, as nossas dificuldades. Aí na família se criam hábitos péssimos. Então é muito importante a gente estar sempre atento a isso. E estar sempre atento de criar hábitos legais, não é? E de cortar hábitos ruins das pessoas que a gente convive. Isso não é legal, isso eu não gostei. Poder ter esse diálogo, essa liberdade. E a indiferença, não é? A indiferença, eu me lembro, num estudo que eu fiz de tipos de pais, que eu fiz uma palestra para uma escola, e o tipo de pais indiferentes é o tipo pior que existe. Porque na indiferença, eu crio no filho, no marido, ou quem quer que eu conviva, a raiva. Porque a indiferença é um desamor. É um desamor, é uma falta de cuidado. Não é? Quando a pessoa diz assim, que se lixe, não é? E é uma falta de respeito, porque, volto a falar, se eu estou dentro, eu tenho que estar dentro de corpo e alma, não é? Enquanto eu estou dentro. Então, é muito delicado essas coisas. Agora eu me lembrei de uma situação de uma moça que queria se separar e reclamando muito do marido. E eu não sei porque eu fiquei com a intuição de ir conversando e vendo os pontos, mas não, sabe, não influenciar negativamente naquela decisão dela querer se separar. Um mês depois, ela disse para mim, que bom que eu não me separei porque ele está com câncer no cérebro. E engraçado que eu tive aquela intuição forte, assim, sabe, de ver os pontos do porquê que ela queria, mas com muita calma, não é? E aí houve um desfecho muito bonito, porque ele durou 4 meses. Então, às vezes a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida. Como as decisões têm que serem feitas com muita calma. Não é? Com muita reflexão, com muito ponderação,
porque a nossa vida, as nossas decisões, elas não mudam só o nosso destino, não é? Elas mudam o destino da pessoa e de tudo que está em volta dela, não é? Nós havíamos ainda conversado sobre o suicídio, não é? Que está muito hoje em dia. Eu acho que também é pelo tipo de vida que a gente não para conviver, para estar dentro dos relacionamentos, não é? A gente está numa vida muito solitária, não é? A gente está trabalhando muito e a gente está convivendo muito pouco com os nossos amores. E aí se junta com todos os nossos traumas, os nossos recalques, e é uma coisa muito delicada, não é? A pessoa que está se sentindo só, ela pode estar numa família gigante, mas ela está completamente solitária, porque ela não consegue falar. Na depressão mesmo, a família é que tem que chegar e dizer, olha, vamos no médico, eu estou vendo que tu não está bem. Não é? Tu já não fica nos aniversários da família, tu já não fica nas jantas da família, tu está se evadindo, tu está saindo do convívio da família, tu não quer mais acordar cedo, tu não quer mais ir na tua ginástica. Eu estou vendo que tu está perdendo a tua vida, que tu está saindo da tua vida. Então, na depressão, quem está de fora é que nota. A pessoa que tá na depressão, ela não nota. É uma doença desgraçada, porque ela vai entrando e vai fazendo a pessoa perder o prazer de viver, perder o prazer de estar com as pessoas que ama, e vai se anulando, não é? Na psicologia, na psiquiatria, o primeiro sintoma de doença, de transtorno mental, é a anulação de si mesmo, não é? É a solidão, é a pessoa querer ficar sozinha, porque nós somos seres gregários, nós somos seres que nós nascemos para estar com os outros. Não quer dizer que a gente esteja sempre com o povo e o tempo todo junto com as pessoas. É muito bom estar sozinho, é necessário estar sozinho, mas a gente só querer estar sozinho, a gente não está bem. Eu mesmo, há 12 anos, eu tenho grupos de estudo de Joana de Ângeles, não é? E desde os 13 anos de idade sou facilitadora do estudo da doutrina espírita. Porque eu fico pensando assim, ó, a gente não pode estar fora de estudos e não pode estar fora de grupos. Porque é nos grupos que a gente se enxerga o tempo todo. É nos grupos não só da família física que a gente está se vendo, se percebendo o tempo todo, não é? E principalmente desconfiem quando a gente começa a se irritar com alguma coisa de uma pessoa. Quando a gente se irrita de alguma situação de uma pessoa, é porque aquela situação está mal em nós. Se eu me irrito, se eu começo a achar que a Dani é exibida, não é a Dani, gente, é eu. É eu que estou achando que, de repente, no lugar dela, eu realmente ser exibida. Alguma coisa assim. Aspectos que eu projeto no outro são aspectos meus, negados em mim. Então, a exibida sou eu, mas eu prefiro ver que é a Dani. É a Dani. Tu entende? É melhor, porque eu fico em paz comigo. Então, num processo como da doutrina espírita, que a gente quer se transformar moralmente, nós temos que começar por nós, não é? Ter essa caridade de enxergar, mas por que eu estou tão irritada? Por que aquela característica está mexendo tanto comigo? Porque eu sou isso. Isso que eu estou enxergando que está me irritando, eu sou, eu tenho. E poder ter essa humildade, essa caridade com a gente mesmo. Não é? É não ser indiferente, é ter esse cuidado comigo mesmo. Então, a outra característica é a liberdade de ser o que é e não tentar ser o que o outro deseja que eu seja, não é? Nessa característica aqui, eu vou ser, como no início das relações, eu vou ser tudo que ele quer, porque aí vai dar certo. Só que lá pelas tantas, depois de alguns anos de relacionamento, eu não sou mais eu. Ou eu me perdi de mim mesmo. Eu não sei mais quem eu sou. Porque eu me tornei tão boneco, eu me perdi
tanto no que verdadeiramente eu sou, que eu não me reconheço mais. Às vezes as pessoas dizem isso e eu não sei mais quem eu sou. Porque começa a ser o que os outros querem que eu seja, ou cria uma ideia de como eu deveria ser. E se distancia do que a gente verdadeiramente é. Isso hoje em dia também é motivo de transtorno mental. A gente fala na psicologia, é um transtorno que se diz de despersonalização. Então são transtornos importantes assim. Ninguém muda ninguém. Isso eu botei porque realmente a gente passa muitos anos de um relacionamento, quando a gente tem um relacionamento longo, ou às vezes em relacionamentos curtos, não dá certo porque a gente quer mudar o outro. Né? A gente tem a mania que ele deveria ser assim, e ainda com raiva, né? Com os dentes trancados. E até a gente poder perceber que não, a gente não muda ninguém. A gente só muda a gente com muito esforço, com muito sofrimento, com muita dor, não é? Com muita dificuldade nas relações, às vezes é com o marido, às vezes é com o filho, não é? Porque os filhos passam por tudo que nós passamos e se nós chegamos, se nós, por exemplo, se eu chego na idade adulta e o meu filho chega na adolescência, o maior índice de separações é quando os filhos são adolescentes. Por quê? Porque dependendo da adolescência que eu tive com a minha mãe, se a minha mãe competiu comigo, se a minha mãe brigou muito comigo, se a minha mãe não suportou o quanto eu era rebelde, quando eu sou mãe e a minha filha chega na idade que eu tive, com a rebeldia que eu tive, eu sou pior ou igual que a minha mãe. Então, dependendo do que eu tive, eu internalizo essa postura que fica cega dentro de mim. E aí eu vou ser carrasca como a minha mãe foi. Então, às vezes a gente está conversando com uma pessoa que está falando mal da filha. Não é? Por exemplo, porque minha filha, ela não cala a boca, eu não consigo conversar com ela. Aí eu digo assim, como é que foi com a tua mãe? Começa a chorar, cai num pranto assim e começa a dizer, a minha mãe não deixava eu falar, eu não tinha espaço na minha casa, eu não pude ser uma pessoa segura. E aí a gente vai vendo na relação com a mãe dificuldades iguais ou piores do que ela está tendo com a filha. Aí a gente consegue, não é, conversar, trazer a pessoa para um grau de consciência daquela dificuldade que ela vai perceber, não, mas para aí, então eu posso ser melhor do que a minha mãe foi. E aí esses ciclos de dificuldades é cortada, é finalizada. Não sei se vocês viram no Netflix aquele seriado The Crown, da Rainha Elizabeth. Eu fiquei impressionada, porque o rei, o Philip, ele mostrou ali que o pai dele foi carrasco com ele, e ele, cegamente, dele mesmo, foi carrasco com Andrew, príncipe Andrew, né? Os meninos ele colocou no mesmo colégio carrasco que ele teve. E a princesa Diana já não deixou, não é? Tá, mas depois os filhos do príncipe Charles e da Diana, tá certo, tá certo. Aí ela já não deixou, ela disse, não, os meus filhos não vão continuar nesse recalque que o teu pai teve contigo e tu tá tendo com eles. Então ali foi cortado uma sucessão de recalques e dificuldades que vai passando de geração em geração e fica cegamente nos pais se eles não refletem e não se melhoram e não têm consciência de si. Então, por isso que é importante, quando a gente está adotando filhos, tendo filhos, adotando cachorrinhos, não é? Porque os cachorrinhos eu acho que são os nossos filhos,
nesta vida e de outra, e nos ajudam demais a evoluir, demais. Nos mostram amor incondicional 24 horas. Então, nessas relações, a gente se dá conta como é difícil essas questões que deveriam ser amorosas, que deveriam ser melhores a cada geração, não é? A cada geração. Olha, falando em bichinho, a Molly está aí. Então, mesmo sem concordar, ser parceiro e respeitar, isso é outra coisa importante, não é? Uma situação, eu não concordo com o que tu vai fazer, mas vê, dependendo de como tu fazer, eu te ajudo de melhor forma. Isso é um respeito, é um espaço que o outro tem que deve ser respeitado. Então é muito importante. Depois a gente se lembra de alguma situação que agora eu não estou lembrando, mas isso é a liberdade de poder ser o que é. O clima emocional do ambiente doméstico, o que predomina no lar, a gente poder perceber assim, mas como é que é o meu dia a dia, não é? Eu tenho tempo de estar junto com a família, eu me esforço para estar junto na hora do almoço, ou eu passo o dia inteiro correndo sem conseguir encontrar. Como é que é de noite quando a gente se encontra? A gente fica discutindo, a gente se encontra para trocar energias, para trocar ideias, é gostoso, tem um clima que dá para as pessoas evoluir, ou tem um clima que é só atrapalhação e só desequilíbrio, não é? Então, também não é, por exemplo, eu tenho um amigo, não é, maravilhoso, que eu fui na casa dele e ele bota música clássica o dia inteiro. E eu achei fantástico, assim, mas depois eu fiquei pensando, não, ele tem uma família harmoniosa, mas se não é uma família harmoniosa, a música não vai adiantar. Porque no que desligarem a música vão começar a discutir, não é? Então não é a música em si, ou não, é o clima realmente de todos estarem dispostos a conviver em harmonia, não é? A se dispor. A pessoa crítica demais, pouco ou nenhum elogio, alvo de obsessões, não é? Quando numa família as pessoas que convivem estão sempre se criticando. Então, sempre, tu é assim, tu é assim. Como assim? Que dê a parte do elogio, mas não é do elogio vazio, é a crítica saudável. Olha, eu vi que tu fez isso, tu é muito bom nisso, tu só não fez isso aqui legal, mas tu é muito bom nisso aqui, que é diferente, que tu é bom, então melhora nisso. Não é? Melhora nisso, porque a pessoa que é crítica demais, ela é alvo dos obsessores. Ela fica obsessiva, ela quer tudo arrumado, ela quer tudo limpo, ninguém pode tirar do lugar uma peça, não é? A obsessividade se presta muito para as críticas e para os obsessores. Então a gente tem que estar muito atento a essas situações também. E a paciência e a espiritualidade no lar. Eu botei a paciência junto, não é? Porque a espiritualidade, o clima de harmonia, é algo que tem que ser criado permanentemente. É um cuidado. Porque se a gente quer viver com amor, dentro do amor, por amor, a gente tem que desenvolver o cuidado. O amor, no nosso nível evolutivo, ele é expressado pelo cuidado, não é? Quem sabe cuidar, quem sabe aprender a ser amoroso, já está dando um passo para ter amor, para viver amor, não é? Para isso tudo que a gente quer, não é? O ser humano necessita do calor afetivo de outrem, mediante cuja conquista amplia o seu campo de emotividade superior, desenvolvendo sentimentos que dormem e são aquecidos pelo relacionamento mútuo que enseja amadurecimento e amor. Então todo mundo quer, né? Todo mundo quer amar, todo mundo quer ser amado, mas a gente se complica muito quando a gente deixa o orgulho e a vaidade tomar conta dos espaços
dos nossos relacionamentos e do nosso dia a dia. Então que a gente possa realmente desenvolver a amorosidade. Quem fala muito nisso é o Alberto Almeida, né? Eu assisti várias palestras dele, eu acho muito bonito quando ele fala nisso, né? Desenvolver a amorosidade, sermos pessoas gentis, sermos pessoas leves, sermos pessoas que não nos pesa para a gente e para os outros. Todo mundo tem defeito, mas a gente poder ser na maior parte do tempo, pelo menos, bom para a gente, bom para os outros, não é? Então, é importante. E todos esses aspectos que nós falamos, não é? Quando você faz as pazes com o seu passado, você está pronto para viver o seu presente. Porque o passado é tudo que a gente se construiu naquela primeira lâmina, não é? Dos familiares, da família física, da família espiritual. O passado da gente é o que a gente traz da infância da nossa família atual e tudo que nós trazemos de todas as nossas famílias anteriores, do nosso passado, não é? Que estão no nosso perispírito e se expressam da forma como a gente é. Então, quando a gente vai tendo a coragem, o carinho, a amorosidade de trazer esses problemas da gente, esses recalques, essas dificuldades, quando nós temos paciência com essas nossas características doentes da gente, a gente vai podendo trazer para a relação atual que a gente tem e se curar, não é? As relações deveriam ser de cura para a nossa alma desequilibrada. Então eu desejo, sinceramente, isso para vocês e para mim, que a gente possa diariamente, permanentemente, no nosso mundo interno, que é o reino dos céus, e no mundo externo que a gente vive, com os nossos amores do passado, outros não tão amores, mas que a gente possa utilizar esses espaços, as nossas relações, para a gente se curar da nossa alma doente, não é? Muito obrigada. Agora a gente entra num outro espaço do Sérgio e depois com a gente junto e vamos conversando, vamos trocando, porque é por aí. É por aí, se relacionando. Hermosa. Obrigada. Passa o bastão. Isso aqui é aqui. Parece Olimpíadas, gente. Acho que é aqui, amor. Pode deixar aqui. Já aprendi. Eu acho que vamos deixar as lâminas. Pode deixar. Né? Se vocês quiserem voltar nas lâminas, em alguns aspectos, a gente vai voltando, né? Depois de 35 anos, quando a mulher ainda chama o marido de amor, é que tem chance, tem tudo para dar certo ainda, né? Enquanto a Janine falava, e isso sempre acontece nos seminários, né? A gente pensa numa determinada linha de abordagem e vai modificando conteúdo quando vai se construindo vão se construindo ideias novas, né? Ou surgem pensamentos diferentes daqueles que a gente pensou no início. E talvez essa seja uma habilidade, né, dentro da família, e não apenas da família, que a gente precisa desenvolver na vida da gente, que é a capacidade de lidar com os imprevistos e com o inesperado, né? Que são as situações que nós não estamos considerando, né? Não temos como prever. Eu sempre passo por isso quando depois da Janine fala, porque ela sempre é muito inesperada, assim, né? E eu estava ouvindo ela... Eu falo pra ele que eu vou falar umas coisas e falo outras. E fala outra, é completamente. Então, quem sabe a gente combina um seminário que fala sobre essa parte, eu falo essa. Terminou de falar, não deu nada certo. A gente tem que ter surpresa. Sim, muitas surpresas, né? E isso talvez seja um primeiro aspecto, né? Que é
ouvindo a Janine falar, e ela falando que a gente está há 35 anos casado, pode dar a impressão de quem ouve assim, de que há uma harmonia absoluta, né? De que existe um estado de deleite e extrema paz, alegria, felicidade constante e ausência de conflitos, e isso não é verdadeiro, né? Vamos dizer que isso seja um... Agora já terminou outra parte, deixa que agora eu vou falar. O que eu quero dizer que não é verdadeiro é o seguinte: este resultado, ele só é possível se nós conseguirmos cursar por alguns enfrentamentos, né? Se conseguirmos lidar com alguns enfrentamentos. Se esses enfrentamentos não forem encarados e não forem superados, os desfechos são diferentes também. Então, eu acho que é importante nós falarmos um pouco sobre as grandes transformações nos modelos de família que nós estamos passando, principalmente, e os modelos possíveis de outras configurações, de outras possibilidades, para que a gente não corra o risco de criar um formato único e ideal em torno de um tema tão complexo que é a convivência familiar. Eu acho que uma coisa que continua valendo, eu anotei enquanto ela falava, é que as vinculações de simpatia são as predominantes do nosso passado espiritual e a nossa constituição na família. Obrigado. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que retorna aqui? Aqui é legal essa parte. É o de baixo? O de cima? Vamos ver aqui. Isso aqui é interessante, né? Porque normalmente a gente estuda a ideia de que na família estão reencarnados os indivíduos ou os espíritos que têm animosidades que trazem do passado. Então, quando surge um conflito maior dentro da família, já se imagina, são inimigos do passado. Não é? Qualquer briga mais séria, é porque é um espírito inimigo do passado, na outra encarnação foi pior, eu nasci para suportar ele ou para suportar. Não, a notícia ruim do sábado é o seguinte: nós estamos brigando entre os próximos. Porque na maior parte das vezes são espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por afeição recíproca na vida terrena. Então começa que nós estamos brigando entre os simpáticos. É uma notícia que não é muito boa, né? Porque como será quando vierem os que não são simpáticos, né? O que vai acontecer? Mas isso tem uma lógica fundamental, de que a maior parte das nossas dificuldades dentro da família, elas não nascem da reencarnação. Elas nascem da reencarnação no sentido de motivos particulares daquele vínculo que vem de uma outra existência. A maior parte desses desacertos nascem da nossa imaturidade psicológica e emocional em lidarmos com as questões presentes, as mínimas possíveis. Nós temos muito mais motivos emocionais de imaturidade emocional do presente do que causas anteriores que sejam motivos para as desavenças que nós estabelecemos. A não ser que sejam aquelas realmente que são quase um choque elétrico, né? Que tem uns que realmente se afastam, eles se antagonizam de uma maneira impressionante, né? Então são como almas que já têm uma característica de repulsão uma com a outra, que de modo mais expressivo se imagina que venham acontecimentos anteriores. Mas para o feijão com arroz do nosso dia a dia, estas nossas desavenças, esses nossos desencontros não podem ser atribuídos na conta da reencarnação, senão na conta das nossas questões emocionais, psicológicas da vida atual. Porque, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, esses espíritos, na maior parte das vezes, são simpáticos. Ou seja, existe uma ligação, existe um vínculo anterior e que continua nessa existência. Trocam-se os papéis, muitas vezes nascem na condição de irmãos, de pais, de parentes próximos, de filhos,
de marido, para ser esposa. Esses papéis, eles realmente se modificam conforme a necessidade das experiências de cada existência, né? Mas é frequente que as famílias eles sejam uma continuação de anteriores jornadas. Então nós viemos realmente migrando, não apenas com os mesmos, porque a nossa família espiritual, quando falamos em família, a gente lembra sempre da família física, mas sabemos que boa parte da família próxima ela está no plano espiritual, né? Em um intercâmbio muito intenso, que às vezes se figura na reencarnação, uns vêm, outros vão, e outras vezes a convivência é de uma existência inteira na encarnação, um de um lado e o outro do outro. Então nós temos muitos familiares nossos que convivem uma vida inteira conosco, só que nós no plano físico e eles no plano espiritual. E sabe qual é o grande momento de reunião dessa família? É o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, que é aquele momento em que nós oramos e esses familiares espirituais têm a possibilidade de nos visitarmos. Então é por isso que também por isso a gente aconselha e recomenda vivamente o Evangelho no Lar como uma prática de convivência, porque amplia esses laços da família. E quando nós sintonizamos com a família espiritual que se faz presente nesses momentos, nós fortalecemos, nós vigoramos ou revigoramos as estruturas que fazem parte da nossa família atual, consanguínea, no nosso campo de experiências da vida presente. É muito interessante, porque é frequente também, logo depois do Evangelho, quando dormimos, na maior parte das vezes são sonhos que nós não lembramos, são sonhos não lembrados, se dão na convivência estreita com esses familiares. Então, às vezes, a gente acorda no outro dia com determinada nostalgia, às vezes com uma certa tristeza, né? Porque a tristeza, ela é muitas vezes a memória do coração de não poder estar com alguém que a gente gostaria de estar o tempo todo, né? Chamamos isso mais de nostalgia, uma saudade triste, né? Que é mais ou menos como acontece quando a gente se encontra assim com a família, assim, né? Aqui a gente fica feliz quando se encontra, vai chegando a hora de ir embora, vai dando aquele baixo astral, assim, né? Porque a gente vai ter que se separar, nascemos em lugares diferentes, nós nascemos de pontos distantes. A família espiritual, quando se encontra, quando reencarna, também combina isso, né? Porque se nós reencarnássemos todos no mesmo lugar, nós íamos formar um clubinho egoísta e de pouco aproveitamento das tarefas que a gente também tem para realizar. Porque as grandes afinidades têm isso. Nós ficamos desejando conviver mais persistentemente e excluímos as ligações que estão para acontecerem, para surgirem, né? Isso acontece não apenas com a família espiritual mais próxima, mas sempre que nós encontramos alguém que a gente admira e gosta muito, a gente quer estar muito próximo, né? Quem conviveu com o Chico Xavier comenta isso, que queria estar sempre na volta do Chico, né? Não conseguia sair da volta do Chico, eu tinha que ouvir o Chico todos os dias e frequentava o Chico, e teve gente que o Chico desencarnou e não consegue parar de falar do Chico Xavier até hoje, porque foi uma influência tão poderosa, tão amorosa, de tanto impacto, que pode criar, por parte de quem ainda não conseguiu assumir a própria existência de uma forma mais autônoma, uma certa dependência, um estado de dependência, de apego, né? E isso se dá também nos nossos vínculos. Então parece que uma das ligações que a gente encontra aqui é que temos que diferenciar assim, o que seja simpatia como um estado de bem-estar e o que seja simpatia naquilo que se refere a estados de dependência, de querer estar vinculado permanentemente, né? Então eu fiquei pensando nesse primeiro aspecto, né? Os aspectos de dificuldades nos relacionamentos, eles nascem, na sua grande parte das vezes, pelo menos na minha impressão, a partir das experiências internas que nós estabelecemos na vida atual,
no nosso desenvolvimento pessoal. Então é assim que quando se cria um núcleo familiar, se cria um relacionamento, quando duas pessoas se encontram, independente de já trazerem do passado ligações anteriores, né, encontra-se nessa existência a família nuclear original desta vida. Ela teve um pai e uma mãe, eu tive outro pai e uma mãe, ou não. E nós nos constituímos como pessoas de modos muito diferentes, com referências diferentes, com experiências diferentes. Carregamos traumas, carregamos lacunas, carregamos carências e nos encontramos. E neste encontro há uma tendência a determinados encaixes, a determinadas configurações, em que nós vamos fazendo nesta relação familiar, na nova família, como se fosse uma reprodução dos modelos que a gente traz da vida que a gente teve nessa existência. Então, boa parte dos conflitos que nós, como psicoterapeutas, encontramos muito nas famílias, são os novos palcos de reprodução das dificuldades que a gente traz da família nuclear, né? Que são as experiências com pai, com mãe, as experiências infantis. Então, estes núcleos, essas dificuldades, precisam ser trabalhados individualmente, né? Precisam ser percebidos, né? É por isso que a doutrina espírita também nos recomenda a grande tarefa do autoconhecimento, né? Porque se nós não fazemos esse movimento, não nos voltamos para enxergar em nós quais são os nossos personagens internos, de que modo nós nos constituímos, nós normalmente vamos para as relações, nos relacionar entre cônjuges ou com os filhos, como que repetindo, reproduzindo os modelos cegos que nós vivemos e não superamos. Tornando o palco da família como se fosse um depósito de encrencas, de situações limitantes da nossa vida pessoal. Então os relacionamentos se encontram esse desafio, que é nós conseguirmos nos relacionar o mais maduramente possível. E para nos relacionarmos o mais maduramente possível, nós precisamos respeitar as características próprias, a autonomia alheia, as características que são individuais, que são peculiares e inevitáveis na nossa jornada, né? Um outro aspecto que a Janine comentava, eu pensava, que o nosso progresso como indivíduos, ele se dá nos momentos que nós estamos juntos, mas nos momentos também que nós suportamos estar separados. Então, existe um movimento que é inevitável na construção do progresso. Os encontros e as despedidas. Né? Nós precisamos aprender a viver dentro desse binômio de estar juntos, mas nem tão juntos, e separados, mas também nem tão só separados. É como sístole e diástole. Né? É uma pulsação. O relacionamento é pulsação. Há momento para diástole, há momento para sístole. Né? A família também precisa ter isso. Tem hora de chamar os filhos para perto, tem horas de deixar os filhos ir. Né? A mulher tem hora de chamar o marido, mas tem hora de deixar o marido ir também, porque senão complica. E vice-versa. Por quê? Porque se por um lado nós nascemos numa família, ou criamos uma família para nos desenvolvermos, nos unirmos, por um outro lado nós somos espíritos que nós nos desenvolvemos enquanto indivíduos. Então nós não pertencemos ao outro. Assim como os nossos filhos não nos pertencem também. Né? Em algum momento, a Janine comentou isso, que os filhos não são nossas propriedades. Né? Isso serve não só para os filhos, serve para todo e qualquer relacionamento. Né? E isso é muito interessante, porque o progresso psíquico, o desenvolvimento
do nosso psiquismo, da nossa mente mais madura, ela se dá da resultante entre a gratificação, aquilo que nós nos alimentamos de prazer, de gratificação, e da frustração. Então, o equilíbrio entre gratificação e frustração é o que vai construir a nossa autoestima, inclusive a nossa própria noção de identidade. Sendo que o pensamento, a nossa noção de nós mesmos, se dá na ausência, se dá no vazio, se dá na despedida. É ali que nós nos construímos no nosso progresso. Em outras palavras, se nós estivéssemos sempre juntos, é como pais sempre junto com os filhos. Os filhos não crescem. Eles não crescem. É muito curioso, né? Quando a gente viaja, eu e a Janine, a gente fica muito preocupado com os nossos filhos que estão lá, enfim, e aí, não, faz isso, faz aquilo, recomenda um monte de coisa. E de outro lado, eles às vezes também, não, mas e como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo quando vocês não estiverem? Às vezes fazem uma chantagezinha, assim, tá, mas quem sabe vocês pegam um avião diferente, porque se cair um avião não morre os dois ao mesmo tempo, então, coisas assim do tipo, né? E de repente, quando a gente volta, como é que foi? Não, foi tudo bem. Como? Ainda até uma certa frustração na gente, porque a gente até gostaria que tivesse... Não, vocês não fizeram falta nenhuma, pelo contrário, até a gente fez isso, fez aquilo. Tudo aquilo que eles não fazem quando a gente está juntos, desde a louça, a arrumação da casa, e comprar comida, e fazem assim, não, mas a gente se virou super bem, e até gostou de fazer isso, e a partir de agora a gente vai dividir tarefas, vai fazer, que beleza, né? Vou ter que viajar mais vezes, né? Mas daqui a pouco tempo, daí uma semana, duas, aquilo já desaparece, né? Acontece com as crianças quando elas estão em casa com os pais, filhos pequenos, as crianças são dependentes, eles brigam, os irmãos eles brigam, eles se desentendem, parecem inimigos do passado, isso aí só pode ser coisa de reencarnação, leva para o centro espírita para dar paz, fazer desobsessão, conseguir comunicação mediúnica para saber o que foram na outra vida, por que brigam tanto. Os pais saem a viajar e eles ficam. Passam a se dar bem. Começam a se respeitar, em limites, se acertam. Claro que nem sempre essa maravilha, mas tem situações que chamam muita atenção. Que a gente chega a dizer, bom, mas é a gente que estraga vocês. E quando a gente está junto, ficam bebês. Então esse é um movimento na nossa existência, uma tendência da nossa mente, que assim, nós regredirmos, nós ficarmos regressivos, quando nós estamos na presença de protetores. Figuras protetoras. É um certo comodismo psicológico que nós temos. Não, tem quem faça para mim, então eu não preciso, né? E a gente vai ficando preguiçoso, vai ficando infantil, vai ficando imaturo nesse contexto. Até que uma ausência, por isso então, que na ausência surge o crescimento. Porque diante da necessidade de eu operacionalizar por mim mesmo, aquilo que foi semeado na relação, aquele germe que foi construído, ele tem terreno para frutificar, para se manifestar. E somente assim. E somente assim. Uma planta que for irrigada demais, ela não vai ter condições de se desenvolver. Se for árido demais, também não. Mas se sabe que até nas plantas, quando a gente coloca água, tem que ser numa medida apropriada. Porque se for demais, complica, né? E se for de menos, até nem complica tanto, né? Interessante isso. Às vezes parece que quando a privação, quando não é absoluta, ela pode servir como um certo fermento para o fortalecimento de estruturas que somente nesse modo é que se desenvolve. Então este princípio, ele está presente na nossa existência em todos os vínculos. Né? A sabedoria divina nos dá este grande desafio, que é nós nos constituirmos, né, como indivíduos nos nossos estados de encontros e desencontros, de permanência, de estarmos juntos e separados. Parece então que este desafio é um desafio que gera novas possibilidades da nossa mente criativa. Sigmund Freud dizia o seguinte, que o bebê aprende a pensar
na frustração. E se colocava assim, um bebê, quando ele vai ser amamentado, ele é amamentado, né? Ele está mamando. Aí, à medida que vai passando, que ele vai crescendo, vai treinando para isso aí que é para ser uma... Isso é muito legal, assim. Tem um momento que a mãe se atrasa um pouco, que a mãe se demora um pouco. E o bebê pede o seio, ou pede o mamar, enfim, né? E a mãe se demora um pouco e o bebê entra em desespero. Porque tem a sensação de que não vai sobreviver, que não vai conseguir esperar aquele tempo, que algo vai aniquilá-lo, porque ele quer mamar. E não veio o mamar, não veio a mãe. Porque mãe e peito é a mesma coisa para o bebê até uma certa idade, né? É tudo uma mesma coisa. Não é só para o bebê, às vezes a gente cresce nessa ideia. Mas o bebê tem isso. Até que ele descobre que a mãe é alguém e não uma extensão dele mesmo. Só que ele sabe como ele descobre? Entre ficar com um estado de angústia extrema e o pânico absoluto e sobreviver, ele então começa a aprender a pensar. Ele constrói na mente dele os primeiros rudimentos do que será futuramente o pensamento, da criatividade. Então é quando a pessoa começa a pensar por si mesma. Quando não está sendo gratificado, tem que fazer alguma coisa. E daí surgem os pensamentos. Os pensamentos nascem nesse espaço, né? É por isso que uma das questões que nós nos indagamos, né? A gente como terapeuta, a gente fica se perguntando como será essa nova geração agora, porque nós somos de uma geração em que os brinquedos eram muito artesanais, eles não eram prontos. Nós tínhamos que construir as brincadeiras. A gente pegava um bonequinho, alguma coisa, e a mente fazia a fantasia. Nossa, aqui tem um castelo, aqui tem um campo, aqui tem uma praia, aqui tem um carro. A gente construía uma história com 2 bonecos e um pedacinho de madeira. Tanto que era muito legal. A gente chega para uma criança que está brincando assim e ela está falando sozinha, ela está criando, não mexe aqui porque aqui tem tal coisa. Quer dizer, é o imaginário em construção, a subjetividade se construindo. Hoje nós vivemos uma época em que as imagens, sons, informações, elas se apresentam prontas. E eu fico pensando, como ficará a subjetividade, né? Porque antes de eu conseguir construir alguma coisa, aquelas imagens já chegaram em grande número, já estão sendo visualizadas, já estão sendo percebidas, e provavelmente nós estamos com grandes pacotes prontos daquilo que convém não sabe lá quem, né? Então, a subjetividade, que é fruto do estado do vazio, né, que é de ter que criar, o poder criativo da mente está sob ameaça, me parece. Sob ameaça, né? Mas, assunto para os próximos capítulos também, porque é uma nova geração, parece, de espíritos que está mergulhada nesta experiência reencarnatória. Mas tudo isso para dizer que quando nós, enquanto família, temos que passar por ausências, nós estamos construindo alguma coisa. Estamos construindo essa alguma coisa que se chama nós mesmos. Nós nos construímos nesse espaço, né? Nós nos constituímos mentalmente e espiritualmente nesses momentos em que nós estamos tendo a nossa vida, nos nutrindo das experiências fundamentais daqueles que amamos, mas também nos desapegando, nos individualizando ou nos individuando, melhor dizendo, até na direção de novas possibilidades do nosso ser integral enquanto espíritos, né? E fico pensando a partir disso, a Janine deu uma ênfase fundamental na questão da família que permanece junto, os casais que permanecem juntos, os filhos que têm uma família constituída, mas nós somos obrigados a pensar em outros modelos de família também, daqueles que não vão ficar juntos, daqueles que vão se separar, e a família, como fica nesse contexto, né, sob o ponto de vista espiritual? E a resposta, ela não é uma resposta única também. Depende como isso se processa, como isso se dá. Porque ficamos pensando, à medida que tu falava, Janine, assim, que
muitos casais podem entender nessa evolução, e às vezes se dá depois de longo tempo de relacionamento, que o caminho mais propício ao desenvolvimento pessoal seja cada um seguir a sua trajetória também. Quando um liberta o outro de amarras limitantes de uma existência que pode estar estagnando o caminhar, isso é uma atitude de amor também, das maiores. Porque conseguir se manter parceiro quando se resolve não estar mais junto, é uma parceria que tem a ver com um sentimento, né, de desapego, de maturidade, e que muitas vezes os filhos agradecem. Porque há determinados pais que se permanecem juntos, será prejudicial àquele ambiente, aqueles espíritos que estão ali. E é muito curioso como os próprios filhos às vezes dizem assim, não, depois que se separaram é que deu para aguentar um do outro, começaram a ser felizes, porque não eram felizes. Eles se murchavam juntos. E os filhos, muitas vezes, eles têm este saldo negativo na conta, porque eles se sentem responsáveis por isso. Porque este fato é frequente de acontecer depois do nascimento deles. É muito comum. As relações afetivas perderem a graça e a criatividade depois por conta do nascimento dos filhos. Não por culpa dos filhos, por uma inabilidade dos pais de conseguirem se manter ainda românticos e namorados e manterem o espaço pessoal da relação. Né? Existe uma pesquisa muito interessante que mostra que uma das tarefas de um casamento, de um relacionamento maduro, é se preparar para que cada um seja parceiro do outro, mas que cada um continue existindo individualmente também sem o outro, e que um permita que o outro exista nos seus espaços. Isso vale desde assim, eu adorava jogar futebol, mas depois não pude jogar mais futebol porque a mulher não me deixou jogar mais futebol. E por sua vez, o homem pune a mulher, não fazer mais as suas coisas, porque depois também não joga mais futebol, mas ela também não vai fazer tal coisa que gostava. E entra-se num regime de escravidão, onde cada um é obrigado, entre aspas, obrigado, a deixar de fazer coisas que gostava. E a partir daí, fica uma relação neurótica, onde existem agressões, cobranças. E aí não é possível aquilo que a Janine trouxe, assim, de um torcer pelo outro, né? Portanto, torcer o pescoço do outro, né? Porque se sente roubado, a existência é roubada. Aí imagina que no meio desta guerra nasce um filho. É o terceiro espaço. Se já não cabia 2, como é que vai caber 3? Aí o casal se esfacela. Nesse momento em que isso acontece, adivinha o que acontece do plano espiritual, sob o ponto de vista da influência espiritual? A desagregação total, porque as influências espirituais são muito rápidas e eficientes para que se aumentem as animosidades, as acusações, o sentimento de vitimização, né? Então, nisso é muito frequente. A mulher, ela tem um nenê, ela vira mãe e fica mãe para o resto da vida. E o marido fica abandonado para o resto da vida também, né? O homem, por sua vez, ao se sentir abandonado, vai se divertir em outras praças. É o maior índice de traições conjugais, é por ocasião do nascimento dos filhos. Por quê? Porque há uma ruptura da simbiose do casal. Aquilo que era o casalzinho que andava junto uma vida só um para o outro, que já não estava lá muito boa, entende? Então aí o relacionamento vai se esfacelando. É claro que quando isso chega a um ponto de não se poder mais revisar isso, e cada um poder olhar para si e dizer, nossa, mas eu tenho essa parte que é minha. Isso eu acho muito difícil de conseguir fazer sem uma ajuda externa. É nesse momento que uma ajuda terapêutica é fundamental, porque alguém de fora vai dizer, não, mas para aí, aqui e ali, e a pessoa vai se responsabilizando. Existe um afeto, um desejo de permanecer junto, e aí se consegue recuperar. Mas frequentemente não dá para recuperar. Então acontece muitas vezes um esgotamento das relações. E nesse esgotamento é bastante corriqueiro
porque hajam prejuízos cada vez maiores. Nesses casos, os casais não sobrevivem, né? E acabam se separando. Então, boa parte das separações nasce desse estranhamento, desse esvaziamento da relação, né? E nesse momento, quando isso se dá, é muito importante que o casal ou a família possa estabelecer um diálogo final, um período de entendimento final, para quê? Para que o segmento da existência seja de construção de novos projetos de felicidade. Não é? E nisso se constituem novos modelos familiares, porque os filhos vão conviver com os pais separados e muitas vezes com os pais casados de novo com outras famílias. Que por sua vez, muitas vezes também já fazem parte de um enlace de uma família espiritual com outros formatos que estão além do formato da família tradicional. Então, é interessante nós pensarmos nisso, pensarmos também nas configurações de hoje que estão bastante recentes, mas é uma realidade, que a família homoafetiva, né? O formato das crianças e famílias que se formam por laços, provavelmente laços espirituais profundos, né? E que vêm por outros caminhos, né? E nós vamos refletindo sobre isso então, né? Fiquei pensando, quanta coisa foi surgindo, viu, Janine, que tu me arranjou? Eu estava com outra palestra na cabeça. Vamos lá. Quem sabe então, vamos começar já a abrir para a gente conversar. Tu também, querida Verna? Só um comentário, você disse que os filhos dos casais homoafetivos hoje chegam por outras vias, por pouco tempo. Ontem foi publicado um paper numa revista muito conceituada de camundongos que nasceram de duas mães ou de dois pais. Então é uma coisa para se pensar no futuro. Que ficam por pouco tempo. Das mães são normais. Absolutamente normais. Os nascidos de dois pais têm uma vida muito curta. Mas é porque nós ainda não aprendemos a manipular aquele tipo de DNA. Mas os de duas mães são criaturas normais, vivem, têm seus próprios filhos, são completamente normais. Interessante, né? Pelo menos nos camundongos já deixa-nos a pensar. Deve serem mais espiritualizados, mais amorosos. A camundonga viu só? Mais evoluída, né? Já está reivindicando desde a camundonga. Desde a camundonga. Muita calma nessa hora, hein? Deixa eu só fazer uma pergunta. Claro. Quando você está falando, estava na minha cabeça. Acho que na história, até hoje, né? Eu imagino que 80%, 90% do mundo fique no seu, nasça e fique naquele seu raio de 100, 200 quilômetros, né? Eu vejo meus amigos, familiares, eles estão ali. E tem sempre as pessoas mais estranhas, como esse grupo aqui, que vão embora, né? Do ponto de vista espírito, né? O que faz as pessoas a buscarem essa outra vida, a estar tão longe de casa, alargar, né? Porque imagino do ponto de vista espiritual, você está tão próximo, né? Os espíritos simpáticos da família, o que faz os antipáticos aqui saírem, né? É buscar outros simpáticos? O que faz isso? Deixa eu acrescentar, ou aceitar que muitas vezes você não está buscando aquilo e acaba caindo naquela coisa. Então, eu nunca pensei, quando eu era criança, vou morar fora. Eu sempre fui muito próximo à família, nós dois somos, né, muito próximos. Mas de repente aparece alguma coisa e já é a segunda vez que a gente está morando fora, né? Então não é nem a primeira. Então, o que do ponto de vista espírita leva a gente a pensar? Então. Para acrescentar na pergunta dele, no seu caminho, você terminou falando, eu nunca pensei em morar fora. Já no caso onde, desde pequeno, você sabe, eu não pertenço aqui, eu preciso sair, até que você vai. Sentimento. Tipo assim, E aí, quando você vai, você tem aquela sensação de pertencer aonde você foi mesmo e não aonde você estava. Vai lá, vamos. Não, deixa eles falar, porque são eles que vão responder isso aí. É ação completa, como você falou. Então, Marcelo, como é? Nunca me senti em casa. Antes.
Eu cheguei aqui em 2 meses, eu sabia que eu estava em casa. E eu não morava aqui, eu morava na Carolina do Norte, era um lugar muito difícil de morar. Não tinha calçada nas ruas, não tinha gente, não tinha cidade. Eu cheguei um tempo que eu virei para minha mãe e falei, mãe, eu estou morando nesse lugar, eu vou aprender a conversar com os bichos e com as flores, porque não tem gente nesse lugar. Mas eu me sentia bem no lugar, eu falava, não é aqui, é essa sociedade que tem identificação comigo. Eu sabia em 2 meses quando eu voltava. Faz sentido isso? Vocês? Numa memória de reencarnacionista. Nesse caso aqui, isso acontece comigo. Não aqui, mas isso acontece comigo. Sim. Porque a gente tem que estar onde a gente precisa estar para evoluir, né? Então, provavelmente as oportunidades que aparecem aqui, porque é uma sociedade diferente, com valores culturais diferentes, com, enfim, economia diferente, tudo diferente, as oportunidades que se apresentam aqui são diferentes das oportunidades que possivelmente você teria acesso no Brasil. Então, a sua necessidade como espírito, as suas dificuldades, as suas imperfeições morais ou as suas dificuldades que você tem como espírito para superar, aqui provavelmente seja o lugar mais propício, por isso você veio parar aqui, né? Eu acho que deve ser mais por esse lado, imagino eu. Eu acho a experiência no Brasil muito importante, falando de novo por mim. As experiências que eu vivi lá, tanto profissionais como educacionais, como de vida, são fundamentais para que eu tenha condições de fazer o que eu faço aqui hoje. Se eu não tivesse tido essas experiências, meus caminhos teriam sido totalmente diferentes. Por exemplo, é muito incomum nos Estados Unidos químicos trabalharem com pesquisa de câncer. Que químico vai trabalhar em indústria química? No Brasil, a gente tem que fazer um pouco de tudo, porque... Então, é muito mais comum que as pessoas que vêm desse tipo de cultura, brasileira, latino-americana, alguns países da Europa Latina, que elas tenham treinamento e acabam fazendo coisas completamente diferentes quando as oportunidades aparecem. Isso é um fenótipo que você observa frequentemente. Os americanos eles têm essa coisa de falar, você não trabalha em coração se você é um brain person, se você é um liver person, se você é um pancreas person. Eu não sou nada person. Eu vejo o corpo como uma coisa inteira. Só que sem os recursos daqui, eu não teria condição de fazer as pesquisas que eu faço. As pessoas falam assim, o que você trabalha? Inflamação, câncer e doença cardiovascular. Né? Sempre nas interfaces dessas ciências. E eles não, eles trabalham sempre numa coisa, ou na outra, ou na outra. Na gavetinha do fígado, na gavetinha do cérebro. Então, super especializado. Isso é o background do Brasil. É a mesma coisa na indústria. Né? Trabalho em indústria, o engenheiro de processo é engenheiro de processo químico. Exato. Lá eles têm muita dificuldade. Você é mais... Acho que são 2 faces da mesma moeda. Acho que ele está falando sobre a mesma coisa em aspectos diferentes. Tem esse aspecto onde talvez você precise de a sua experiência precisa crescer e talvez não seja aqui, você precisa ser recolocado em outro lugar, mas quando você se trata de uma individualidade que não tem toda essa experiência e que desde sempre fala a mesma coisa e se sente deslocado e fala não pertenço aqui, não pertenço aqui, aí ela vai construindo a sua vida, tal, não sei o que, até que ela possa, né, se sentir, aí a gente leva mais talvez um quesito de afinidades, relacionado espiritualmente, onde ela não traz essa bagagem, vamos dizer, que nem está sendo colocado profissional, mas que ela sabe que aqui não é aqui que eu pertenço, tá? Eu estou desconectado do meu ambiente ou das pessoas à minha volta e sabe que precisa sair, né? O que quer dizer, Janine? Não, me passou a situação assim, ó. Eu me enxerguei antes de reencarnar. Que planejamento eu fiz para mim? Não é? Eu acho que existe, se a gente teve nível evolutivo para planejar a nossa reencarnação, coisas que a gente quis, desejou e como quase que certas, relacionamento, filhos ou não filhos, são coisas que são muito importantes. E outras possíveis de acontecer ou não. Não é? Se a gente teve merecimento disso. Então, tu reencarna com a sensação que a minha casa não é minha casa. Porque, na verdade, tu já planejou de estar neste lugar, de desenvolver essa atividade. Então, quando vocês me falavam, eu me enxergava assim.
não é? Nessa situação. Não sei se foi o que tu pensou, não. Eu estou pensando, estou ouvindo vocês, porque a Apesar experiência é de vocês, né? Que vocês é que estão passando por este processo, né? E eu fico pensando o seguinte, que é provável que cada um tenha um motivo particular de ter vindo para cá ou estar aqui, né? A construção desses motivos são absolutamente individuais, não há um projeto coletivo para isso. Agora, sob o ponto de vista espiritual, fiquei pensando que é possível que, na experiência de quem passa por esse modelo de morar tão distante da onde a existência situou em primeiro lugar, possa existir uma necessidade, né, que é sentido também de maneira diferente, mas que tem uma força inconsciente que leva a ir para locais distantes. A encarnação já traz em si esse conceito. Quando a gente encarna, a gente foi morar num outro lugar distante. Acho que para começar, assim, mesmo que a gente nasce na família, a gente já está indo para o local distante. Então, isso que vocês estão trazendo no exemplo da Chicago Today, né, é a encarnação. A encarnação tem mais ou menos esse desafio, essa proposta. A gente desenvolve já, né? E quando a gente desencarna, passa de novo. O desencarnar é sair do palco dos afetos presentes e ir para... E tem que deixar tudo. Então, este movimento faz parte de uma necessidade de evolução. Isso é o respiro da evolução, passa por essa. Agora, quando a pessoa na própria encarnação precisa passar ainda por isso, me fica a impressão de que é uma necessidade mais particular de quem está vivendo essa experiência. A ponto de passar numa primeira aterrissagem, que é quando desce na família, é uma conexão, né? Faz uma conexão ali, nem retira as malas, né? Já tá, a bagagem já tá, fica no voo e vai aterrissar lá no país aonde vai desembarcar e pegar as bagagens e descer e formar a sua casa, né? Acho que esta experiência de se sentir em casa, fora de casa, talvez seja para o espírito um treinamento de aprender a estar em casa aonde quer que esteja. Porque também nós, como espíritas, não sei se faz sentido para vocês, mas pelo menos eu tenho pensado muito nisso, assim. Às vezes a gente fala assim, a verdadeira vida, que a verdadeira vida é no plano espiritual. Não, a verdadeira vida é onde a gente está. A minha casa hoje é aqui, Chicago, estou morando em Chicago. Nós estamos morando em Chicago. Quem garante que a gente não vai ter, esse vai ser o último lugar que a gente vai visitar? Então, não vai ser. Não, a gente vai fazer, as idas e vindas fazem parte de uma construção de identidade espiritual, onde nós estamos sempre em casa. Interessante, vocês falaram isso, eu também me enxerguei quando eu era pequenininha, que eu tinha muito medo de perder os pais, porque quanto menor, mais difícil, não é, de viver sozinho. Mas no início da nossa relação, eu também tive essa sensação. Se ele morrer, como é que vai ser, não é? E aí se passa 30 anos e a gente se sente mais fortalecida, mas ainda é difícil, só se quer imaginar, não é? Em perder as pessoas que a gente ama. Então eu acho que esse eterno se adaptar, de entrar e sair do corpo, das casas, dos países, dos países, né? É uma experiência evolutiva. Experiência evolutiva. Quer dizer alguma coisa, né? É imenso eu falar isso, porque você está em casa em todos os lugares, você não pertence mais a lugar nenhum, né? E também sempre falta alguma coisa. Então você tem que aprender, se você está lá, falta aqui. Se você está aqui, falta lá. Então assim, sempre falta. Mas ao mesmo tempo, o mundo qualquer lugar do mundo... O sentimento de incompletude. Essa falta, Marcelo, essa falta que tu está falando vamos dizer assim, como é que a gente pode dizer? É uma experiência que a gente precisa passar para a gente se tornar quem a gente é.
nós somente somos quando nós temos algo a conquistar. Nunca, os indivíduos mais maduros, os seres mais maduros, nunca chegam ao ponto final de dizer, ufa, agora eu estou pronto. Faz parte, né? Esta construção de maturidade sempre precisa ter um espaço novo, aberto. Nossa, e agora? Por isso que quando perguntaram para o Sócrates, né, se ele se considerava sábio, ele disse que até sim, porque ele só tinha um saber, que era de que nada sabia. Né? A possibilidade assim, do não saber, de estar aberto ao desafio seguinte, ele te mantém vivo. Ele te mantém vivo. Talvez a grande tarefa nossa seja não sofrer tanto com isso, né? Tanto o Marcelo quanto o Guilherme colocaram essa sensação de não pertencimento, quando eles, de repente, no lugar de onde eles vieram, né? E eu tive uma experiência diferente. Eu sou casada, acho que talvez todo mundo saiba, mas eu sou esposa do Marcelo. E eu vim morar nos Estados Unidos porque nós nos casamos, porque nós começamos a namorar e nos casamos. Para mim, eu ter que sair do Brasil para cá foi uma experiência extremamente dolorosa. Embora eu sempre tenha sido uma pessoa independente, eu sempre estive próxima da minha família, mas eu sempre fui bastante independente. Morei em São Paulo, apesar de eu ser do Rio, morei em São Paulo, isso não foi motivo de sofrimento para mim. E imaginei que seria fácil, uma transição fácil, não foi. Foi extremamente difícil, eu tive crises depressivas e tal. E eu lembro, em 2010, quando eu estava numa crise, saindo de uma das minhas crises depressivas, a gente teve a visita do Raul Teixeira. E ele falou assim para mim, minha filha, o Dr. Bezerra nos ensinou que nós devemos florescer onde nós estivermos. Então, assim, eu fui colocada aqui, não porque eu quis estar aqui. Sim, eu quis estar aqui porque eu escolhi casar com ele. Mas eu não vim pra cá, se eu não tivesse casado com ele, eu não estaria aqui. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, existe também esse outro lado, né? Ele, de repente, veio porque ele teve oportunidade de carreira, porque também não me sentia, de repente, sentia que o Brasil não era a casa dele. Eu vim porque eu escolhi casar com ele. E aí, essa mudança veio que eu vim na carona. Porque eu não queria sair daqui, mas não queria ficar aqui. Então, mas daí eu acho que é onde atrela o fato de também sendo colocado na coleta das individualidades, apesar da relação da família. A individuação, ela é um processo, um amadurecimento realmente muito peculiar, né? Poder enxergar, ver por onde passa isso em mim e por onde eu transito e aonde eu me construo como ser, isso vai dando a nossa responsabilidade pela própria existência, né? Porque ao mesmo tempo, quando a gente vem pra cá, assim, eu me sinto bem em qualquer lugar. Então, eu morei na Inglaterra, eu adorava a Inglaterra e foi ótimo. Eu vim pra cá, eu me sinto bem pra caramba aqui. Em qualquer lugar. Se eu fosse Bolsonaro, eu ia me considerar também. Eu acho que eu ia estar feliz também. Né? Mas ao mesmo tempo, a gente pensa, puta, será que eu estou sendo egoísta? Que eu estou tirando a minha esposa e meus filhos do contexto da família corpórea, né, corporal que a gente tem, física que a gente tem, né, então geram, né, conflitos na nossa cabeça. Só uma forma de gerenciar esses conflitos que é um diálogo, né, uma possibilidade de se comunicar abertamente, sem imposições, e poder respeitar, escutar o outro que o outro está dizendo a partir do outro. Este é o desafio, me parece, né, na existência da gente, é a gente construir experiências que sejam satisfatórias no relacionamento e caminhar na direção daquilo que a gente escolha, né? Que me passou esses dias uma conversa que eu tive com uma prima minha que mora em Madrid, e ela comentando, né, ela disse, Janine, quando eu cheguei aqui, eu sofri 10 anos, porque fim de semana eu me lembrava de vocês no Brasil. E eu disse para ela, mas prima, eu posso não ter tanta distância, não é? Porque tu saiu do país, mas eu saí da minha cidade e fiquei a 4 horas da minha família inteira, original, e eu disse para ela, eu também,
aos fins de semana queria estar na casa do meu pai, porque ele é de reunir os filhos, tipo italiano, né? E eu também, por 10 anos, senti muita falta da minha família. Como sofrem essas mulheres, até né? as filhas crescerem e eu me senti mais família, não é? Mas eu sofri muito no sentido de que não saí do país. Mas a experiência de ficar fora, sem pai, sem mãe, sem família, faz a gente evoluir muito, faz a gente crescer muito, faz a gente buscar coisas que do lado de família a gente não busca. No capítulo da reencarnação do Segismundo no Missionários da Luz, vocês lerem, vocês vão encontrar esse sentimento dele quando reencarna. Ao reencarnar e vir para um desafio que ele não sabe se vai ser exitoso ou não, ele vacila. Porque enquanto ele está no plano espiritual junto com aqueles que o estão amparando e junto com os laços que lhe dão segurança, ele está confortavelmente seguro, mas ele está insatisfeito, porque ele sabe que se ele permanecer ali, ele não cumpre alguma etapa que ele precisa ter para ele se sentir mais ele ainda. Então, daí a reencarnação. Na hora que ele vai reencarnar, ele entra numa insegurança, numa vacilação extrema. Acho que eu vou fracassar, eu acho que não vai dar. E aí os espíritos na volta dizendo para ele, não, fortalece teu pensamento, que tu vais dar tudo certo, nós vamos estar do teu lado. Ele diz, mas porque ele perde, na reencarnação, ele perde o contato da memória e da própria identidade que ele tinha da outra encarnação. Isso deve ser uma coisa muito estranha. Assim, ó, na reencarnação você deixa de ser quem você é, você vai entrar numa tábula rasa para construir um novo projeto. Então, a reencarnação em si já é uma experiência que todos nós passamos, que é de nos desvincularmos das memórias mais presentes que existem naquele momento, que nós somos sei lá quem, e aí eu me transformo em Sérgio e Giannini, um projeto que poderá dar certo ou não. Então, viemos para um outro país, temos uma outra família, mas continuamos morando na mesma casa, que é a casa do Pai. Por isso que Jesus dizia, na casa do meu Pai há muitas moradas. As moradas que Jesus fala são também essas moradas espirituais que nós habitamos em muitos momentos da nossa existência. Hoje vocês estão morando numa das moradas, num dos aposentos do grande castelo divino, que talvez esteja num andar diferente do nosso, mas nós moramos na mesma casa. E hoje, cada vez mais, nós temos intercomunicadores para nos falarmos dos aposentos. Estamos caminhando numa direção em que talvez essas distâncias passem a ser cada vez mais encurtadas. E acho que aí sim, acho que a construção moral, o desenvolvimento espiritual é que vai nos credenciando para que a gente não sinta tanto as distâncias. Né? Aqui está. Que nesse momento que a gente está falando, sabe lá quem está nos ouvindo aonde? Provavelmente você deve estar recebendo alguma comunicação. Nossa, isso aí tem tudo a ver com o que eu estou sentindo. E aí a gente fica pensando assim, se vocês não tivessem vindo para Chicago, nós não teríamos vindo fazer essa palestra hoje aqui. Eu não conheceria o Marcelo, não conheceria a Fernanda, não conheceria a Dani, não conheceria vocês. Nós não teríamos passado por essa experiência. Eu não seria quem eu sou hoje, porque eu não teria vindo aqui. E não estaríamos falando sobre isso para quem está nos ouvindo agora, está dizendo isso é para mim. Porque provavelmente tem alguém dizendo isso é para mim. Né? Quem nos proporciona isso? Quem pensou isso? Isso foi pensado por alguém. Tenho certeza. Que existe um pensamento organizador, não de uma forma tão objetiva e simplista como a gente possa imaginar, mas um pensamento organizador de sabedoria maior que estabelece essas possibilidades. E nós vamos transitando nessas experiências, e à medida que vamos transitando nessas experiências, nós vamos construindo possibilidades novas no grupo e em nós. E aí nós vamos nos transformando cada vez mais naquilo que nós nos propomos ser antes de nascer. E aí, quando o Segismundo ele reencarna inseguro. Mas se fizer medianamente bem aquilo que se propôs, vai chegando em determinado momento da existência, a gente sente assim, nossa, está tudo certo. Nossa, a gente viu como foi bom a gente ter vindo para Chicago, né? A
gente ter vindo dividir com vocês aqui essa experiência. A gente está falando de coisas importantes, né? E com a sensação de que nós não estamos sozinhos, de que nós estamos acompanhados, de que existe um grupo familiar, espiritual, que nos ama muito. Alguns devem estar rindo da nossa cara, assim, eles não se dão conta, mas eles combinaram isso. Outros estão achando divertido, assim, né? Nossa, como eles realmente estão se esforçando, né? Outros devem dar risada e dizer, mas como eles sofrem, né? Por que será que sofrem tanto, né? Não precisava ser tão difícil assim, né? Outros devem estar do lado de fora dizendo, mas eu pego ele na saída ainda, porque ele... Então tem de tudo. E a gente vai escolhendo a morada que a gente quer existir, né? A morada que Jesus nos propõe é a morada do amor. Do amor. Mas o Sérgio falando e vendo os depoimentos de vocês, eu senti assim que a gente, o Sérgio psiquiatra, o psicólogo, trabalhando o tempo inteiro com o mundo interno das pessoas, não é? As situações emocionais das pessoas e os sofrimentos, não é? E também as alegrias, mas a gente se dá conta cada vez mais que as situações da vida da gente nos levam para situações emocionais importantes para a nossa evolução. Quando uma pessoa perde a outra, uma mãe perde um filho, como a gente atende, não é? Quando a pessoa diz assim, tudo mudou para mim. Essa situação que me aconteceu mudou a minha vida, não é? Então a gente vê que todas essas situações emocionais aqui que foram ditas, da gente ir para outro lugar, quer dizer, é sempre essas situações que nós precisamos para alcançar novos patamares evolutivos, espirituais, emocionais. E construir aquilo que Jesus falava, né? Quem é a minha mãe, quem são meus irmãos. A noção da família universal. A noção da família universal não diz respeito apenas aos vínculos espirituais, diz respeito aos ambientes, às experiências, à ampliação dos lugares, né? E essa é a nossa, vamos dizer assim, é o que nós temos por hoje. Mas eu acho mais bonito, Sérgio, da vida, é que quanto mais a gente vive e tem netos, né, e tem felicidades, e tem, né, tudo da vida, as coisas boas, as coisas ruins, mais a gente se dá conta que tem um planejamento maior. Mais a gente vai aceitando e deixando que essa parte dirija as nossas vidas. Isso é o mais bonito. É interessante que a gente deixa dirigir, mas a gente não se deixa ficar fora da responsabilidade de conduzir o próprio processo, né? É, na verdade, uma parceria na qual a gente se responsabiliza pela nossa parte e entrega uma parte que nós não temos controle para uma força espiritual que está junto com a gente. Este contrato divino, ele é realmente fundamental na nossa existência. Quando a gente, conforme falamos ontem, fizemos a nossa parte, o nosso cai-cai balão, mas tem um abraço maior que nos envolve e que nos oportuniza nós irmos além. A gente fica limitado pelo horário, pelo relógio, tudo isso, né? Mas a gente se sente feliz, né, Janine, de poder ter vindo, de estar com vocês. Eu sabia que isso aqui ia se transformar numa terapia de grupo no final, né? Mas isso é com a alegria que a gente vem realmente para poder somar naquilo que a gente tem experiência, naquilo que a gente labuta e naquilo que realmente a gente possa ser útil, né? A gente agradece essa oportunidade nova e rica de estar com vocês. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Já com uma certa saudade por estar indo embora daqui um pouquinho. Mas a gente não vai ter a alegria de se reencontrar se a gente não se despedir, né? Então a gente precisa ir embora, dar tchau, para depois ter o sabor de dizer quando é que a gente vai se ver de novo. Tá bom, gente? Obrigado pela presença.